Vamos falar, adivinha, todo dia ele é nosso convidado cativo aqui, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de mais uma pessoa do dia 8 de janeiro. Agora foi a vez da técnica agrícola Thaís Simone Prado Leal, investigada pelos atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada após o descumprimento de medidas cautelares. A principal violação é que a Thaís não foi encontrada para a instalação da tornozeleira eletrônica. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. Bom, meus caros, olha, é impressionante, né? A gente tem todo dia o Moraes prendendo, ou mandando prender, ou voltando a prender alguém, né, relacionado ao dia 8 de janeiro. Essa prisão preventiva, ela foi também determinada, ou foi entendido que era um perigo ela não estar de tornozeleira por conta dela estar no acampamento, né? Então os acampamentos que resultaram naquele ato do dia 8 de janeiro, o ministro Moraes entendeu que isso era muito grave e que ela precisa então ser presa. Não dá só não encontrou para colocar a tornozeleira, precisa botar na cadeia essa técnica. Ela é técnica de informática, é isso, Daniel? Qual era a profissão da técnica agrícola? É isso, e técnica agrícola, e representava aí um perigo danado, afinal de contas, como assim? Ela estava no acampamento que resultou nos atos do dia 8. Ô Gesualdo, e aí, tem perigo maior do que acampar no país? Ou tem assunto mais importante do que esse para o STF se preocupar? Marcília, isso é filosófico no direito. O excesso de justiça é injustiça. Também se comete ilícito através de atos lícitos quando são abusivos, quando são desproporcionais. Justiça não é vingança. Justiça é uma decisão que seja proporcional e razoável. O Alexandre de Moraes tem abusado nessa ponderação por critérios pessoais. Vou fazer aqui um paralelo que eu sempre faço. Fernando Collor de Mello está preso hoje de forma domiciliar de uma maneira muito mais fácil do que aquela que foi deferida ao Jair Bolsonaro. Fernando Collor de Mello, na sua audiência de custódia, ele declara: não tenho doença nenhuma. 2 dias depois, um atestado médico em seu favor e ele é concedido então ao Fernando Collor essa prisão domiciliar. A tornozeleira do Fernando Collor de Mello ficou desligada por 17 horas. Ele apresentou uma justificativa e está tudo bem. Por que a mesma razoabilidade e proporcionalidade não foi utilizada com Jair Bolsonaro e com esses do 8 de setembro? Uma decisão justa deve ser alheia a questões ideológicas e pessoais. E de há muito, as decisões do Alexandre de Moraes estão tomadas por esse viés. Um viés de persecução, vingativo e pessoal. E muito alheio daquilo que se entende por um padrão de justiça. E vale dizer, né, que quem cuida dessas coisas, quem trata desse tipo de tema, é a vara de execução da pena. Não é o juiz, né? Não é o juiz que julgou o caso. O ministro Moraes, ele está aqui acumulando função, como sempre fez ou tem feito. Então, nós temos o juiz Moraes que julga o caso. Aí tem o juiz Moraes que cuida da pena. E eles vão acumulando. E aí, daqui a pouco vem a decisão dele. A justiça Moraes é cega. Investiga. O juiz Moraes que é vítima. O juiz Moraes que faz tudo. Tem o juiz Moraes que é vítima, claro. Tem o juiz Moraes que é médico, porque, enfim, ele também determinou ao Bolsonaro que não fosse a um hospital. Tem o juiz Moraes, ele é tudo, né? Tudo e mais um pouco. E a gente fica aqui numa situação incrível, né? Eu fico querendo imaginar como um estrangeiro pode compreender que o ministro da Suprema Corte, imagina, por exemplo, isso dentro dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que a gente conhece, que, enfim, julga grandes temas da nação,
pacifica grandes debates. Imagina um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos se dedicando a saber se encontraram a tornozeleira ou não de uma técnica agrícola que participou de um acampamento que resultou num ato, numa manifestação como a do dia 8 de janeiro. Não importa o tamanho do ato do dia 8 de janeiro, só fique atento à técnica agrícola. Será que uma técnica agrícola é tão importante a ponto de um ministro do Supremo se dedicar a ela? Você imagina isso em qualquer outro país? Um juiz da Suprema Corte, repito, norte-americana, falando assim, não, peraí, pare tudo, vamos aqui deixar as discussões relevantes do país, abandonem todos os grandes temas que eu tenho que cuidar da técnica agrícola que não foi encontrada para que eu coloque a tornozeleira eletrônica nela. Pelo amor de Deus, é isso que virou o Brasil. O Brasil virou, claro, um celeiro de seletividade. Porque, óbvio, se um ministro da Suprema Corte gasta o seu tempo cuidando de uma técnica agrícola que perdeu a sua tornozeleira e não foi encontrada, claro que ele vai deixar de cuidar de muitas outras coisas. Se ele cuidar dessa, e tem tantas, óbvio que outras serão deixadas de lado. E aí você tem a seletividade. E isso já é injustiça, como disse o Gesualdo, de saída, porque a injustiça também se faz quando você excede-se, a justiça também se faz quando você seleciona a quem você vai aplicar, seja a justiça, seja a punição. Na desproporcionalidade do excesso ou da seletividade, a injustiça é feita. Musa, Mota. Sem dúvida nenhuma. Veja, é mais uma das arbitrariedades que a gente vem falando. Nós vimos um senhor de, acho que 71 anos de idade, condenado por um PIX, em um movimento que ele sequer esteve. Eu mencionei esses dias aqui que eu gosto muito de um canal, Marcília, que é o maior canal de geopolítica do mundo. É um espanhol que mora em Praga, e ele estava comentando a respeito da tentativa de golpe que Pedro Castillo fez em 2022, que era presidente do Chile. Ele tentou dissolver o Congresso e ele fez uma piada num vídeo, um vídeo super explicativo, só que ele é meio sarcástico, falando: imagina um país acreditar que é possível dar um golpe sem o apoio das Forças Armadas. Países mais sérios levam tudo isso de piada. Foi a forma como ele levou o Peru. Algo como literalmente dessa forma. Em que mundo alguém imaginaria que ele poderia fazer isso sem o apoio do Exército? Então, nós discutimos determinadas coisas no Brasil que são particulares hoje em dia daqui. A gente falou esses dias a respeito da fala do Flávio Bolsonaro com relação ao processo eleitoral brasileiro, depois o Zema, que teve mais cautela, que nós falamos ontem também. São coisas tão pequenas que se discutem aqui no Brasil, e enquanto isso, nós temos um problema fiscal seríssimo, um orçamento que não fecha a conta, um Brasil onde a criminalidade não para de crescer, a corrupção, como eu falei, ela é inflacionária, ultrapassa a casa dos bilhões em toda e qualquer corrupção mínima. A coisa se normalizou num grau de deterioração institucional e moral que não é coincidência nós termos o mesmo governo há 20 anos. Esse processo passa justamente pela permissão de quem comanda toda essa máquina, e ela vai entrando em todas as ramificações desse Estado e acaba entrando na base da sociedade. Então o Brasil precisa parar. Eu estava vendo hoje, está tendo um evento, a Expert de investimentos, e um dos gestores ali, que é um amigo meu, estava falando: nós temos infelizmente que torcer para uma recessão. Caso contrário, o governo vai continuar expandindo esses gastos e a situação será pior daqui 2 anos. Então, aonde nós chegamos? A discussão, ela deveria ser muito mais profunda. Corrupção não se discute, é abafado o caso. A criminalidade, como ela faz parte da máquina pública, também deixa passar quieto e abafa esse processo. Nós vemos essas arbitrariedades por parte da justiça condenando pessoas a 70 anos de idade. E a gente simplesmente inerte nesse processo. Então, infelizmente, nós chegamos ao ponto em olhar no espelho e perguntar: será que realmente nós merecemos um caminho melhor? Afinal de contas, o país está completamente parado a tudo que nós vivemos. E me desculpe, não é questão de ser esquerda, direita, centro, cima ou baixo. Qualquer pessoa que defenda esse nível que nós chegamos, realmente tem que tomar muito cuidado, porque o chicote troca de mão e amanhã será alguma pessoa que o punirá. Afinal de contas, as pessoas que apoiam tudo isso, independente do que acredite, se tornaram simplesmente meios de manipulação de um governo de turno. Mota.
tudo errado, né? Como a gente já tinha dito aqui, são várias camadas de absurdo. E você estava lá, né, Marcília, quando a primeira camada desse absurdo foi colocada no inquérito das fake news. Exatamente. Eu fui o primeiro advogado desses inquéritos das fake news quando houve a censura à revista Cruzoé, na época, isso em 2019. E olha só, como a gente já falou aqui no programa, até hoje eu não tive acesso aos autos, até hoje os fundadores da revista estão dentro do inquérito há 7 anos e até hoje eu não sei se o fundador que prestou depoimento, teve de prestar depoimentos na Polícia Federal, até hoje ele não sabe se prestou como testemunha ou acusado, e se acusado de quê? Exatamente. Então, o que a técnica agrícola está sofrendo hoje é a consequência dessa construção de vários anos. E a gente tem que sempre lembrar o papel desempenhado nessa construção pelos políticos de esquerda, os mesmos que dizem que não se deve prender traficantes, homicidas, sequestradores, porque prender não adianta, você tem que ressocializar. Mas no caso dos manifestantes de 8 de janeiro, eles mudam de ideia, prender adianta sim. A gente tem que lembrar também o papel das associações de classe, essas que eram valentes lutadores contra a ditadura, contra a censura. Quando a ditadura mudou de lado, eles agora estão no mais absoluto silêncio. E por último, o papelão feito pelo Congresso Nacional, que em dezembro do ano passado se rendeu à covardia e, em vez de entender o que está em jogo no Brasil e aprovar um projeto de anistia, eles caíram na conversa fiada de que a anistia não vai ser aprovada e, se for aprovada, vai ser derrubado. Então é melhor a gente fazer aqui um projeto a 3 mãos, um projeto que envolveu pessoas que não deveriam ter sido envolvidas, o projeto da dosimetria, que ia soltar as pessoas que estavam presas indevidamente. As pessoas continuam presas ou sendo presas agora, como a gente acabou de noticiar. Olha, e você trouxe uma questão importante, ô Mota, porque é o seguinte, todo mundo fala assim, não, mas a reação do Moraes, ela tem sido mais truculenta, vamos dizer assim, porque ele estava em defesa da democracia. Olha, eu não vou entrar nessa discussão, mas aceitando esse argumento, eu me pergunto então, o que a revista lá, Cruzoé, tem a ver com isso em 2019, quando nada disso estava em jogo? Qual era a questão sobre a democracia que estava em jogo em 2019? Sendo que até hoje, repito, eu não tive acesso a esses autos, as pessoas ainda continuam dentro do inquérito, e não tinha democracia nenhuma em jogo, nem cogitava-se algo do gênero. Portanto, claramente, a truculência, vamos dizer, ela não se justifica nesse argumento da defesa da democracia.